Graça e paz, amados. Privilégio maravilhoso de estarmos aqui reunidos para adorar ao Senhor. A palavra nos diz que buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Você sabe que muitas pessoas que começaram o dia junto conosco já não estão mais neste mundo. Mas Deus nos dá a oportunidade, o privilégio de estarmos aqui para adorá-lo, para glorificar o seu nome santo. Abra sua Bíblia no Evangelho de São Marcos, capítulo 14, verso 3. Nós vamos ler até o verso 9. O tema da nossa mensagem é derramando adoração. Evangelho de São Marcos, capítulo 14, verso 3 até o 9, vamos ver o que o Espírito de Deus tem para falar conosco nesta noite, né? É maravilhoso quando nós ouvimos a voz do Espírito, é maravilhoso quando nós estamos sensíveis à voz de Deus, porque Deus tem muito a falar conosco, né? Mas nós precisamos ouvir, nós precisamos estar atentos àquilo que Deus tem para dizer a nós. Evangelho de São Marcos, capítulo 14, verso 3 até o 9, diz assim a palavra do Senhor. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres sempre o tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Amém? Olha só, nós estamos vendo aqui uma ocasião em que Jesus está na casa de um ex-leproso, né? Um homem que provavelmente fora curado. E eles estão ali, né? Numa celebração, né? Reclinado à mesa. E vem então uma mulher e ela adentra ali aquela casa. Ela traz consigo um perfume preciosíssimo, né? Um vaso de alabastro que continha um perfume de nardo puro. Então, deixa eu explicar rapidamente o que era esse vaso. O vaso de alabastro era, na verdade, o recipiente, né? O alabastro era um formato de uma pera, né? Ele tinha um formato de uma pera, era muito parecido com nardo, mas era uma pedra maleável. Você conseguia quebrar ela com muita facilidade. Ele chamava alabastro porque essa pedra era encontrada numa cidade chamada Alabastro, no Egito. E dentro desse vaso havia o perfume de nardo puríssimo. Esse nardo era um perfume raro, caríssimo. Era encontrado na Índia e era muito raro. Para você ter uma ideia, nós estamos vendo aqui Judas fazendo aqui uma avaliação do preço daquele perfume, 300 denários. Você sabe o que seria 300 denários? Significa que uma pessoa teria que trabalhar 300 dias do ano para conseguir comprar esse perfume. Já parou para pensar quão precioso, quão raro? Um denário era um dia de trabalho.
Judas está dizendo que esse perfume valia 300 denários, 300 dias do ano para comprar um perfume. Veja que preciosidade. Essa mulher adentra ali naquela casa e ela não vai derramar algumas gotinhas sobre a cabeça de Jesus, não. Porque algumas gotinhas já seriam suficientes, né? Porque esse perfume era muito raro, era algo precioso. Algumas gotinhas já seriam suficientes para que as pessoas pudessem sentir o seu aroma, mas ela quebra aquele vaso de alabastro e derrama todo aquele perfume sobre a cabeça de Jesus. Ela unge Jesus com aquele perfume precioso. E aquelas pessoas ali, elas se irritam com isso, né? Entre elas, Judas. Ele diz: olha, que desperdício! Por que não se vendeu esse perfume e desse o dinheiro aos pobres? Arrecadaria-se 300 denários com facilidade. Esse dinheiro poderia ser revertido para os pobres. Mas Jesus sai em defesa desta mulher. Por que vocês estão incomodando essa mulher? Ela fez uma boa ação para comigo. Os pobres, vocês sempre os têm convosco, vocês podem ajudá-los sempre, mas a mim vocês não vão me ter sempre. Então, deixa essa mulher em paz. Onde esse evangelho for pregado, o que essa mulher fez vai ser contado para a sua memória. Então, amados, eu lendo esse texto, eu estava me perguntando, por que essa mulher entra dessa maneira nessa casa? Por que essa mulher derrama esse perfume valioso? Que amor é esse? Nós não temos nenhuma menção que essa mulher tinha um problema difícil. Nós não vemos nenhuma menção que essa mulher estava desesperada, que essa mulher precisava de uma cura, que essa mulher precisava de uma bênção. Não há nenhuma menção a isso. Mas ela entra e oferece algo de valor para o mestre. Ela não buscava uma bênção, ela não buscava uma cura, ela não estava buscando nenhuma vantagem para si, mas ela deseja oferecer algo precioso ao seu Senhor. Nos dias de hoje, nós temos visto que muitas pessoas só se lembram de Deus na hora da dificuldade. Nós temos visto, ao longo da nossa caminhada cristã, pessoas que, quando tudo está bem, eles não se lembram de Deus. Eles não têm nenhuma intenção em buscar a Deus, mas quando as coisas estão difíceis, quando a enfermidade chega, quando os problemas batem à porta, é aí que essas pessoas se lembram que existe um Deus. Mas não é isso que está acontecendo ali em Betânia. Esta mulher está ali inundada pela graça salvadora de Cristo. Ela está ali como o faminto que não come há dias e acaba de encontrar o pão da vida. Ela está ali como o sedento que caminha por um deserto árido e encontra a água da vida para beber. É como o viajante que em meio a noites escuras encontra uma luz no fim do túnel. Igreja de Cristo, preste atenção. Nós estamos vivendo dias de apostasia. Nós estamos vivendo dias tenebrosos. Muitas pessoas, quando vão ao templo nos dias de hoje, se comportam como se estivessem num shopping center. O cliente de um shopping não tem motivo para adorar. Não é isso? E esta mulher está nos ensinando que na presença de Cristo é importante a nossa adoração. Muitos têm, nós temos visto, né, ao longo da nossa caminhada cristã, pessoas que parece que veem a igreja como um clube de amigos, não é? Apenas como uma obrigação
Eles colocaram na cabeça que eles têm que ir até ali, porque senão o pastor vai cobrar, o pastor vai perguntar por que estão sumidos. Eles têm que ir até ali, porque fizeram disso uma religião. E quando as coisas são feitas desta maneira, o louvor se torna cansativo. A mensagem não encontra mais respaldo em seus corações. Ele está aqui, mas ele deseja que tudo termine rápido, para que ele possa ir embora. Porque não há adoração. Porque fez disso uma religião. É o caso daquelas pessoas que não entenderam o que aquela mulher estava fazendo. Ela estava apaixonada. Ela desejava adorar ao seu Senhor. Ela desejava oferecer algo valioso para Ele. Ela queria oferecer o que ela tinha de mais precioso. Igreja de Cristo, o verdadeiro adorador, ele vem para encontrar-se com Cristo. O coração está cheio de gratidão. O coração está cheio de lembrança. Quando estamos na presença de Deus, nós nos lembramos que estávamos perdidos, mas fomos achados. Nós nos lembramos que estávamos feridos, mas fomos curados. Éramos inimigos de Deus, mas Ele se reconciliou conosco, nos adotou e fez-nos filhos. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Sabe, no passado nós éramos prisioneiros, mas agora fomos libertos. É isso que estava no coração daquela mulher: gratidão, adoração. Igreja de Cristo, adorar a Deus é oferecer a Ele presentes caros. Não pense você que eu estou falando do seu carro, da sua casa, dos seus bens, não. Sabe por quê? Porque tudo isso já pertence a Ele. Tudo isso é dele. Como é difícil presentear alguém que já tem tudo, não é? Mas essa mulher nos ensina. Essa mulher mostrou para nós que nós temos muitas vezes o hábito de oferecer presentes baratos a Deus. Muitas vezes eu ofereço a Deus a migalha do meu tempo. Quantas vezes eu deixo o meu devocional de lado, ou quantas vezes eu faço o meu devocional num tempo reduzido, oferecendo a Deus as migalhas do meu tempo. Quantas vezes eu vou presentear a Deus com as migalhas da minha dedicação, sabendo que eu poderia fazer algo melhor para Deus. Mas essa mulher está nos ensinando o que ela tinha de mais valioso, o que ela tinha de mais precioso, ela vai derramar diante do Senhor. Ao ler essa passagem, eu me perguntava, eu faço tantas coisas ao longo do meu dia, e muitas vezes eu deixo o meu devocional para o fim, e às vezes, quando chega ao fim, eu não tenho condições de fazer da maneira que eu queria. Quando, na verdade, uma coisa só é necessária: assentar-se e ouvir a palavra de Deus. Não é isso? Quando Jesus estava em Betânia, Marta corria de um lado para outro. Não quero aqui menosprezar o trabalho de Marta, não, porque ele tinha a sua importância. Afinal de contas, preparar alimento para Jesus e mais 12 discípulos não era fácil. Ela tinha legitimidade naquilo que estava fazendo. Mas Maria escolheu a boa parte. Ela se assenta aos pés do mestre e está se alimentando, está degustando aquele banquete espiritual. E Marta diz ao Senhor: mestre, não te dá contas que Maria está aí e eu estou aqui afadigada? Dize que ela me ajude. E aí Jesus disse assim: Marta, Marta,
está afadigada com tantas coisas, mas Maria escolheu a boa parte, e essa não pode ser tirada. Lá em Mateus 10:34, Jesus fala assim: pensais que vim trazer paz? Eu não vim trazer paz, eu vim trazer a espada. Servir a Deus não é fácil, irmãos. Servir a Deus é uma batalha. Servir a Deus é luta. Servir a Deus você vai ter que lutar. Você vai ter que fazer como Jacó. Lá em Gênesis nós vemos que Jacó pelejava com o anjo por toda a noite. Sabe o que é isso? Oração. Lutando com o anjo, e o anjo dizia: me solta, porque eu tenho que ir. Jacó dizia: eu não te solto enquanto não me abençoares. Irmãos, a oração é trabalhosa, a oração é uma luta, é cansativa, é só você dobrar o joelho e começa uma abrição de boca terrível. É só você, eu assisto um filme de 3 horas tranquilo, mas dobrar o joelho para orar, você sente dor no joelho, dor na coluna, sente sono, sente tudo. Sabe por quê? Porque é batalha, é uma luta espiritual. Mas nós estamos vendo aqui que esta mulher vai presentear a Cristo com o que ela tinha de mais valioso. Veja aí no verso 3. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Sabe como é que se oferece um presente caro para Deus? Essa mulher está nos ensinando aqui. Sabe como é que ela fez? Ela quebrou o vaso de alabastro e derramou o perfume de nardo puro sobre a cabeça de Jesus. Mas eu quero dizer a você aqui, que antes dela quebrar o vaso, primeiro ela precisou quebrar a si mesma. Antes dela derramar o bálsamo, primeiro ela precisou derramar a si mesmo na presença de Cristo. Antes dela oferecer o presente, primeiro ela precisou oferecer a si mesma. Irmãos, preste bem atenção, o vaso era valioso. O vaso era de uma matéria maleável, parecida com mármore, valiosíssimo, vinha de longe. Mas o conteúdo, o que estava dentro, era muito mais valioso. Antes dela quebrar aquele vaso e derramar o perfume sobre o mestre, primeiro ela quebrou a si mesma. Primeiro ela quebrou o seu coração. Primeiro ela derramou a si na presença do mestre. Ela reconheceu que ele era o Senhor. Ela reconheceu, quando se quebrou diante dele, que era pecador e que precisava desesperadamente dele. O vaso humano precisa ser quebrado. Algumas pessoas são inquebráveis. Algumas pessoas são incapazes de derramar a sua adoração, são incapazes de se derramar na presença de Deus, nunca tiveram o pensamento de expressar a sua gratidão diante de Deus. É interessante que Jesus cura 10 leprosos, os 10 vão e só um volta para agradecer. Não é isso? Você já pensou na situação daqueles 10 leprosos? Longe da família, perderam as suas posses, porque não podia viver mais em comunidade com as pessoas, tinham que viver em isolamento. Aí Jesus chega, concede cura para os 10. Eles vão, se mostram ao sacerdote, o sacerdote dá o atestado de cura, mas somente um volta para agradecer. Né? Os 9 voltaram para os seus negócios, voltaram para comprar, para vender,
para cuidar dos negócios da sua vida, para os seus familiares, mas se esqueceram daquele que os curara. Mas um voltou para agradecer, um se quebrou, um percebeu que tinha algo a derramar diante do mestre. E quando ele volta e se derrama diante do mestre, ele recebe mais uma bênção. Filho, a tua fé te salvou. Além de cura para a sua vida material, ele recebe também salvação para a sua alma, por causa da gratidão. Então, nós estamos vendo aqui que esta mulher, antes de quebrar o vaso e derramar o perfume sobre o mestre, primeiro ela precisou se quebrar. Primeiro ela precisou derramar a sua adoração diante dele. E ele recebe aquilo, ele recebe aquele presente. Mas sabe o que me chama a atenção? No verso 9, olha só. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Eu aprendo aqui duas lições. Veja só, todas as vezes que você presentear a Deus, todas as vezes que você agradar a Deus, todas as vezes que você fizer a vontade de Deus, primeiro você vai atrair sobre si a ira do inferno. E muitas vezes você vai atrair até mesmo a crítica das pessoas que estão perto de você. Foi o que aconteceu com a mulher. Ela fez uma boa ação para com o mestre, ela o agradou, ela o presenteou com algo que o deixou feliz, ela conseguiu agradar o coração de Cristo. Mas imediatamente recebe crítica das pessoas que estão ali. Que desperdício! Por que não se vendeu esse perfume, não deu aos pobres? Ela despertou sobre si a ira do inferno. Portanto, meu querido, todas as vezes que você se dedicar para fazer as coisas de Deus, todas as vezes que você se dedicar para fazer a obra de Deus, se prepare, porque você vai despertar a crítica de pessoas que muitas vezes estão perto de você, porque você vai despertar a ira do inferno sobre você, porque você conseguiu alegrar o coração de Cristo. Mas não se preocupe com isso, porque o mestre faz ali uma promessa para esta mulher. Olha só no final aí do verso 9. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para memória sua. Esse fato ocorreu há quase 2000 anos atrás, né? Quase 2000 anos atrás. Ao longo desses 2000 anos, nós vimos impérios que se levantaram e caíram. Nós vimos, né, muitos impérios. Nós vimos o Império Otomano que se levantou, que caiu. Nós vimos o Império Austro-Húngaro. Nós vimos tantos reis que se levantaram, tantos reis que governaram. Nós vimos artistas que se destacaram na cultura, na música, na poesia. Nós vimos cientistas que se destacam no mundo da ciência. Enfim, nós vemos governantes que se destacam por fazer um bom trabalho junto ao seu povo, mas muitos destes caíram no esquecimento. Muitos destes grandes impérios hoje sequer existem. Muitos destes reis sequer hoje são lembrados. Mas o que essa mulher fez continua sendo contado até os dias de hoje. O que essa mulher fez continua sendo lembrado até o dia de hoje. Quantos impérios caíram no esquecimento, nem sequer se fala neles mais, mas hoje, quase 2000 anos depois, nós estamos contando a história de uma mulher que alegrou o coração de Jesus com um presente. E continuaremos a falar disso, e outros continuarão a falar sobre isso.
E quando não estivermos mais aqui, outras gerações falarão também sobre isso. Sabe por quê? Porque o Mestre assegurou a ela que assim o seria. A vontade de Deus não pode ser frustrada. Então, Igreja de Cristo, eu finalizo aqui essa palavra nesta noite, dizendo a você, nós temos muito a aprender com essa mulher. Nós podemos aprender muita coisa com essa mulher. É tempo de quebrar o vaso. É tempo de derramar a nossa adoração sobre Ele. É tempo de dizer a Ele que o amamos. É tempo de mostrar para Ele que nós o desejamos. Presentear a Deus com presentes caros, com presentes valiosos. É isso que esta mulher está nos ensinando nesta noite. Portanto, amados, eu encerro aqui essa palavra, conclamando você a seguir o exemplo desta mulher. Uma mulher que aprendeu e que nos ensina a essência da adoração. Não entrou ali pedindo uma bênção, não entrou ali pedindo uma cura, ainda que isso fosse legítimo. Mas entrou ali para adorar. Entrou ali para se quebrar, para se oferecer diante dele. E trouxe alegria ao coração do Mestre. Que Deus possa nos abençoar e nos dar graça para que nós possamos também adorar e alegrar o coração de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai eterno, eu te adoro, Senhor, por essa oportunidade. Te adoro, Deus, por esse momento aqui na tua presença, ó Pai. Nós vimos aqui, ó Deus, uma mulher, ó Pai, que alegrou o teu coração, ó Pai, que ofereceu a si mesma, que se quebrou na tua presença, que derramou, Pai, aquilo que ela tinha de mais precioso sobre ti, ó Deus. Nos ensina, meu Pai, nos ensina ao te oferecer, ó Pai, o melhor da adoração. Nos ensina, ó Pai, a nos voltarmos para a tua palavra. Nos ensina, ó Pai, que nós tenhamos discernimento daquilo que te honra e daquilo que te desonra. Em nome de Jesus, eu te adoro e te agradeço, ó Pai, porque nos é dada a oportunidade nesta noite, ó Pai, para te adorar. Que o Senhor possa trabalhar em nossos corações, ó Pai. Que o Senhor possa nos ensinar, ó Pai, a estarmos atentos ao teu falar. Que nós possamos, ó Pai, nos alimentar deste Evangelho Santo dia após dia. E que o Senhor dê graça para o teu povo, para que nós tenhamos uma semana abençoada, para que os eventos, ó Deus, que foram anunciados aqui, ó Pai, aconteçam, ó Pai, para o louvor da tua glória, e que em nome de Jesus Cristo, o Senhor dê saúde e livramento para o teu povo. Leva cada um em paz para a sua casa, Pai. Que o Senhor nos dê graça, meu Senhor. Abençoe, ó Pai, a vida do reverendo Rui Nogueira, que hoje está em Carmópolis, ao PH também, ó Pai. Abençoe, ó Pai, a vida do reverendo Marcelo, que está ali hoje em Lindéia. Que em nome de Jesus, o Senhor abençoe também o teu povo, ó Pai. E nos dê graça, para que em nome de Jesus Cristo, ó Pai, este Evangelho Santo continue sendo proclamado, para que alcance mais e mais vidas, ó Pai, para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados, que Deus abençoe. O culto está encerrado.